Em Hebreus, capítulo 5, versículo 7 diz: Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte e foi ouvido por causa da sua reverente submissão. O título do texto de hoje é Humanidade de Jesus. Então, a gente vai ler a respeito dessa passagem, desse versículo, e antes da gente fazer nossa leitura, a gente vai orar, pedindo a presença do Senhor, hoje que é quarta-feira. Então, se você quiser fechar seus olhos, preparar o seu coração para esse momento, preparar o nosso coração com humildade, amor, aberto para poder ouvir a palavra. Buscar estar 100% aqui no momento presente. Eu falo muitas vezes nosso pensamento ele vai embora e a gente precisa trazer ele de volta, né? Fecha seus olhos, respira fundo, expira, libera toda a tensão. Pai querido, muito obrigada, Deus. Obrigada por esta quarta-feira. Obrigada por estarmos aqui, reunidas em comunidade, na Tua presença. Sabemos que onde tem mais de um ali orando, o Senhor está. Então queremos sentir a Tua presença, queremos que o Espírito Santo fale aos nossos ouvidos, que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento a respeito da palavra, para que a gente leia, né, a respeito da humanidade de Jesus e traga isso para o nosso coração. Então que a gente possa gravar os versículos e a partir disso, né, que haja transformação, renovo, que essa palavra venha como um refrigério para a nossa vida, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. No livro de Hebreus, o autor pinta um retrato vivido da humanidade de Jesus. Durante a sua vida na terra, Jesus fez orações e súplicas com lágrimas e gritos a Deus, que podia salvá-lo da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era um filho dedicado. Embora fosse filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. Durante a sua vida na terra, imagine isso, Jesus, totalmente Deus, e totalmente humano em carne e osso, profundamente conectado às emoções e experiências humanas. Jesus não era uma divindade distante, intocável pelas lutas da existência humana, enquanto esteve na terra. Ele viveu tudo isso. Ele experimentou as alegrias mais profundas e também as dores mais amargas da vida. Talvez hoje você se encontre mergulhado em tristeza ou passando por uma provação difícil. Lembre-se, Jesus também já esteve nesse lugar. O autor de Hebreus escreveu isso para lembrar você de que Cristo chorou naquela época assim como você chora hoje. E para assegurar que você não está sozinho em sua dor, tristeza e sofrimento. Não sei se vocês já passaram por algum momento desafiador na vida de vocês e que você já passou por essa fase, né? Seja um problema no seu trabalho, problema de provisão financeira, de relacionamentos, de alguma doença, alguma cura. Quando a gente passa pelo sofrimento e depois que você passou por isso e chega alguém perto de você que está passando pelo que você passou lá atrás, é muito mais fácil você ter empatia pelo outro, certo? Então, quando a gente já passou por uma situação e às vezes a pessoa vem compartilhar com a gente, é muito mais fácil a gente entender o problema do outro, né? A gente ser empático, a gente acolher esse sentimento, né? Eu nunca me esqueço, graças a Deus eu nunca tive, né, depressão, mas eu conheço muitas pessoas à minha volta que tem que tomar um remédio para isso, e uma delas é uma das minhas avós, e eu lembro que é muito difícil entender
o que que ela sente se eu não passei por isso. E muitas vezes eu errei ali com ela, falando: vó, como você tá triste? Você tem uma casa, seus filhos são saudáveis, você tem, né, a sua aposentadoria, tem comida na sua geladeira, por que que a senhora tá triste? E ao invés de ajudar, isso que eu tava fazendo piorava. Porque quem tá com aquele sentimento, é pior a pessoa ficar pensando: nossa, eu tenho tudo, por que que tá vindo essa tristeza profunda dentro de mim? Né? Então é muito difícil a gente ter empatia e sem entender o que o outro tá passando verdadeiramente, né? E depois eu comecei a estudar sobre, e hoje eu penso: nossa, quanta coisa errada que eu fiz com ela, né? O que essas pessoas precisam, independente se eu passei ou não, é amor, né? Amor é atenção, é tá ali do lado apenas, mas é difícil a gente olhar para isso e ter empatia sem ter passado pelo problema. E Jesus, ele se fez carne e ele viveu como nós e passando por todos os sofrimentos possíveis, físicos, espirituais, mentais, né? Ele sofreu na cruz, dor física, ele foi traído, ele foi enganado, ele foi humilhado. Então, talvez hoje você esteja passando por um momento difícil, né? Um momento de provação, um momento de dificuldade. E Jesus, né? Ele passou por todas essas experiências de sofrimento para assegurar que a gente não esteja sozinho na nossa dor, tristeza e sofrimento. Seu Salvador que trilhou o mesmo caminho que você, sem pecado e cheio de esperança, está pronto para carregar os seus fardos. Então hoje, o que aconteceria se você permitisse que Deus ouvisse suas emoções mais profundas, dúvidas e medo que você tem carregado? Ele já passou por tudo isso, ele entende você. E agora você pode entregar tudo isso a ele. A gente não precisa passar por tudo isso sozinho. A gente tem um Deus que nos ama, que é justo, que é fiel. Então, daqui a pouco a gente vai para nossa oração guiada, onde você vai poder entregar a sua vida a ele, sem medo do julgamento. Você vai poder quebrantar o seu coração. Você vai poder, né, orar pelos outros, orar pelos seus desafios, pelos seus objetivos, pelos seus sonhos. Então agora vamos orar, agradecendo, né, pelo nosso Deus ser um Deus acessível. Obrigada, Pai, por suportar a nossa dor e compreender as nossas emoções. O Senhor sabe o que está no nosso coração. Então ouça o nosso pedido, quando a gente for orar especificamente, né? Pelas pessoas da nossa família, pelos nossos amigos, por nós mesmos, pelas pessoas da nossa volta, pela nossa comunidade. Ajude-nos a confiar no seu plano. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O versículo de hoje é um lembrete maravilhoso de que Deus nos salva da morte. Agora a gente vai agradecer a Ele, né, por tudo que Ele tem feito por nós, por ter nos amado, né? Antes mesmo de criar tudo, Ele já nos amava. Em Salmos capítulo 105, versículo 1 diz: deem graças ao Senhor e invoquem o seu nome. Divulguem entre as nações o que Ele tem feito. Então, além de, né, agradecer aqui, todos os dias pela manhã, por tudo que Ele tem feito na nossa vida, para a gente manter um coração grato. Lembra que Jesus, Deus, Ele age no sobrenatural quando a gente agradece, né? A gratidão abre portas para o sobrenatural, por isso é tão importante a gente estar aqui diariamente para cultivar esse sentimento. E mais do que agradecer da boca para fora, é muito importante que a gente sinta verdadeiramente essa gratidão no nosso peito, no nosso coração. Então, você pode olhar para o dia de ontem, né, por tudo que o Senhor já fez na sua vida e agradecer. Então, o que aconteceu ontem? Desde a hora que você acordou, seu café da manhã, você trabalhando. Eu vou ficar em silêncio e você pode agradecer a Deus agora por tudo que Ele tem feito.
Obrigada, Pai, por cuidar de nós. Obrigada por ter se feito carne, né? E passado por tantos momentos, até a morte, a ressurreição, para nos salvar dos nossos pecados, Pai. Queremos, além de agradecer, pedir perdão pelos nossos erros, por falas, pensamentos, que o Senhor nos ajude a ter consciência de tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente faz, consciência dos nossos erros, que a gente a cada dia mais busque ser semelhante ao Senhor. Muitas vezes nós, seres humanos, que somos falhos, pecadores, temos o nosso ego inflado, né? Nossa vaidade, nosso olhar de julgamento para o outro. Então, que o Senhor possa trabalhar no nosso coração, nossa falta de paciência, sabedoria. Que a gente tenha consciência disso e que a gente ore para que o Senhor nos dê, né? Humildade, amorosidade, generosidade. Que a gente possa ser semelhante ao Senhor. Que a gente também, além de pedir perdão, possa perdoar todos aqueles que nos magoaram, nos ofenderam. Liberar, né, todo esse sentimento de rancor aos pés da cruz, para que a gente possa seguir em frente. Que o Senhor nos proteja de todo mal, Pai. Nos livre de todas as tentações. Coloque os seus anjos à nossa volta, em volta da nossa família. Proteja todos, por onde eles estiverem, Pai querido. E agora a gente vai orar pelo outro, para que todos possam conhecer esse amor do Senhor, né? Eu vou ficar em silêncio e você pode orar, profetizando palavras de bênção para a vida dos seus filhos, da sua família, da sua comunidade, visualizar eles bem felizes, recebendo a palavra do Senhor, entregando a vida deles a Ti, Pai. Eu vou ficar em silêncio, a gente pode orar pelo outro agora. Pai querido, colocamos diante de Ti todas essas nossas orações, pelos nossos, que o Senhor possa atender, né, as nossas preces. E agora nós vamos orar por nós, em Salmos, capítulo 121, versículos 1 e 2 diz: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Agora a gente vai meditar neste versículo e conversar com Deus. Agora é a hora, né, da gente entregar com humildade os nossos problemas, os nossos desafios. Falar, Deus, eu preciso de ajuda nesta área específica. Senhor, eu quero pedir por meu dia, né, que o Senhor me abençoe, que o Senhor coloque as palavras certas na minha boca, as pessoas certas na minha frente, que eu possa ter sabedoria para conduzir, né, todas as minhas relações. Que o Senhor me capacite para eu poder fazer o meu papel aqui, né, cumprir o meu propósito. Tire esse sentimento do meu coração. Pode compartilhar com Ele tudo que está passando aí dentro, tá bom? Ele conhece o nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos.
mas Ele gosta que a gente pede. E tudo que pedires em oração, eu o atenderei. Então agora é hora da gente orar e pedir para Ele tudo aquilo que a gente está precisando. Vamos fazer isso agora. Pai querido, muito obrigada. Obrigada por poder entregar nossa vida a Ti. Que cada dia mais a gente consiga ter esse relacionamento íntimo com o Senhor, para poder ouvir a Tua voz. Que o Espírito Santo nos conduza ao longo do nosso dia. Queremos te agradecer pela Tua presença fiel, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Queremos te entregar essa quarta-feira que se inicia agora. Que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, coragem para enfrentar os nossos desafios. Eu declaro que hoje o dia será abençoado. Que o Senhor coloque as pessoas certas na nossa frente, oportunidades que vêm do Senhor, que a gente possa, entender o que é do Senhor, o que não é. Escolhemos, Pai, confiar em Ti, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Rejeitamos qualquer preocupação, medo, porque sabemos que isso não vem do Senhor, Pai. E agora a gente pode afirmar: eu sou fortalecida pelo Senhor e ando com confiança no propósito que Ele tem para mim. Pai, que a Tua luz brilhe na nossa vida para que a gente possa ser reflexo do Teu amor. Confiamos em Ti e Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda farás em nossa vida. Que essa quarta-feira seja para Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Você tenha um ótimo dia na presença dEle. Fique com Deus e nos vemos amanhã.